Nós vamos falar sobre para que servem as emoções, né? E eu vou fazer uma discussão clínica de vários pontos que vão além das emoções, mas que a lógica nos ajuda a pensar sobre emoções. E muito dessa apresentação, ou grande parte dela, né, foi baseada nos trabalhos de Randolph Nesse, que eu já falei ontem, falei um pouco hoje. Jerome Wakefield, que contribuiu muito na psiquiatria, fez algumas propostas para o DSM-5 e, infelizmente, a maioria delas, por ainda não ter uma representatividade do campo, né, que está crescendo, mas durante o desenvolvimento, no início dos anos 2000 até 2010, 11, 12, por não haver uma representatividade muito grande da linha evolucionista na psiquiatria, houve um crédito, houve uma validação por parte da comunidade das ideias, mas não se incorporou no DSM-5, né? E um professor norueguês, Leif Kenner, aqui, né, como vocês podem ver, somos eu e ele no congresso em 2011, em que ele fez uma demonstração de judô, porque além de professor ele pratica, né? A gente recente tinha se conhecido 5 minutos antes disso aí. Então, nos voltando agora ao tema de emoções na clínica e entendimento de doença ou funcionalidade, disfuncionalidade, desadaptação. Randolph Nesse fez um trabalho com George Williams, saiu um livro Why We Get Sick, né, no fim dos anos 90, por que nós adoecemos. E depois de muito tempo pensando, eles chegaram à conclusão, eles resumiram 6 pontos que são centrais para a conclusão deles, e eu vou falar um pouco dos 6 pontos. Né? O primeiro deles, o primeiro dos motivos porque a gente é vulnerável a doenças, é que a evolução é lenta. Né? E quando eu falo que a gente é vulnerável a doenças, eu estou dizendo que a doença não é uma adaptação. Então, nem tudo que a gente discute na psicologia evolucionista é funcional, ajuda na reprodução, na sobrevivência. Claro que muitas características são desadaptativas. Então, como que a gente chega nas características desadaptativas? Nós parece que nós temos traços que, em média, são funcionais, mas eles são vulneráveis aos extremos desses traços, ou o ambiente pode interagir com esses traços de forma que eles são vulneráveis a doenças, né, a se tornarem desadaptativos. Então, esse primeiro ponto de que a evolução é lenta indica que existe um desencontro entre ambientes ancestrais e o ambiente moderno. Né? Vocês ouviram falar ontem o Marco sobre o Pleistoceno, né, que a maioria das nossas adaptações surgiram nesse longo período histórico, antes das sociedades modernas. E uma crítica que vem aqui, né, é um livro, The 10,000 Year Explosion, a explosão dos 10 mil anos, que mostra evidências de que, na verdade, a evolução humana só acelerou nos últimos 10 mil anos. Então, como que a gente evoluiu no Pleistoceno e parou? Não tem história de que parou. A evolução não só continuou, como acelerou. Né? Mas, apesar da seleção, do ritmo de evolução ter acelerado, se percebe que nesses últimos 10 mil anos não surgiram novas adaptações complexas. As adaptações que nós tínhamos foram modificadas, né, aos poucos. E mesmo que ela tivesse sido acelerada, 10 mil anos é pouco no sentido de que as grandes cidades, grandes tecnologias que nós temos não surgiram 10 mil anos atrás, surgiram algumas 100 anos atrás, 200, 300. Então, mesmo com esse ritmo de evolução acelerado, ainda assim a evolução é lenta para acompanhar as modificações culturais, tecnológicas que a gente tem, né? E muitas das modificações evolutivas que aconteceram foram, então, pequenos ajustes ou, algumas vezes, variações neutras no DNA, como eu falava no início. Essa história de que a evolução acelerou nos últimos 10 mil anos é muito baseada na análise molecular, mas quando a gente olha para características que realmente importam, que não são neutras, pouco modificaram. Né? Então, muita neutralidade aconteceu nessa evolução de 10 mil anos. Então, assim como o Eduardo fez, a gente tem que
admitir o crédito, né, e reconhecer a importância de que hoje muitas pessoas voltam quando pensam nessa história de que existe um desencontro entre ambientes ancestrais e ambientes em que a gente vive. A gente tem que reconhecer que essa ideia não é também nova, né? Ela já apareceu no mal-estar na civilização. A gente é preparado de certas formas para resolver problemas que são de 10 mil anos atrás, 20 mil, 50 mil, 100 mil anos atrás, e ao mesmo tempo existem situações modernas para as quais a gente não tem um preparo pronto, né? Em que a gente tem que lentamente aprender ao longo da vida, ou em que a gente sente, como a Lisiane falava, um descontrole, a gente sente fora de controle, porque a gente não tem mecanismos que acomodem, né, alguns desafios, alguns problemas adaptativos que a gente enfrenta nas sociedades modernas, nas sociedades weird que eu falei no outro dia. Então, por exemplo, né, a gente foi moldado para procurar alimentos gordurosos, doces, né? Como o Eduardo falou, a gente gastava muito mais energia e não tinha garantia de que comendo pouco a gente iria ter energia suficiente. Então, devia ter um outro slide aqui que faltou. Saiu um livro do pesquisador Gad Saad, S-A-A-D, que é sobre esse desencontro, né? Como que o marketing usa esse mal-estar da civilização a seu favor, né? Então, hambúrgueres contém tudo que precisava num dia, né? Em termos de calorias, ele é super gorduroso, ele super explora as nossas tendências. A evolução é tão lenta que ela não conseguiu se dar conta ainda de que agora a gente não precisa mais ter essa adoração por gordura e açúcar, né? Então a capa do livro dele, a pornografia também da mesma forma. Então a capa do livro dele é uma mulher, uma modelo segurando um hambúrguer, assim, ó, a combinação desses exageros que a nossa sociedade atual procura, sem se dar conta de que a gente não precisa dessas coisas mais, né? Da mesma maneira, imunólogos têm se dado conta de que nas sociedades modernas as pessoas têm mais alergias, né, e distúrbios autoimunes do que em sociedades pré-estado. O nosso sistema imunológico não evoluiu quando as pessoas eram expostas a um ambiente tão limpinho, tão protegido, né? Os hospitais hoje em dia estão se dando conta disso. Tem muitos hospitais em grandes cidades que, ao contrário das práticas anteriores de janelas fechadas, né, e toda uma separação entre o ambiente, né, a sala onde um paciente está, com o ambiente externo, para que não entrem micróbios, né, abrem janelas, porque a gente precisa de certas exposições para desenvolver proteções. Um dos trabalhos do Leif Kenner, aquele que aparecia no primeiro slide ali, o lutador de judô, é uma defesa, né, científica, não um manifesto filosófico, mas uma defesa científica da importância de as crianças terem brincadeiras de risco, né? Brincadeiras de risco em termos de comportamento, em termos de riscos físicos, mas também de riscos de contaminação. Claro que dentro de um certo limite, né? Tu não vai superexpor ela a contaminantes que a gente sabe que são fatais, mas a exposição gradual a certos contaminantes, a certas situações de risco, para que ela vá se acostumando no sistema imune, no sistema psicológico, né? Assim como era nos ambientes ancestrais, parece ser essencial. Mas não só coisas ruins apareceram por causa desse descompasso entre ambiente evolutivo e ambiente moderno, né? Algumas coisas boas do ponto de vista de desejabilidade social restaram também. Então, se a gente era acostumado no Pleistoceno a viver em comunidades comparadas a hoje, comunidades pequenas, né, de 50, 100, 150 pessoas, todo mundo que a gente encontrava no dia a dia, ou quase todas as pessoas que a gente encontrava no dia a dia, eram ou parentes, em algum grau, ou colaboradores, né, amigos, faziam parte daquela rede social, daquele network social de compartilhamento, né, e de confiança. Então,
a ponto que a gente não precisava discriminar e ver para quem que eu preciso virar as costas ou para quem que eu vou ou a quem que eu vou ajudar. Era adaptativo ajudar praticamente todo mundo. Se todo mundo é tão próximo em termos de parentesco ou de amizade, eu vou ajudar todo mundo. E a gente mantém, em certo grau, uma tendência a ter um altruísmo, né? Quando a gente vê pessoas necessitadas, a gente vê uma criança passando necessidade na rua, né? Um mendigo sofrendo, ainda assim a gente sente compaixão, a gente sente vontade de ajudar, e muitas pessoas levam, né, a sopa e fazem essas iniciativas, né, de dar abrigo e a campanha do agasalho e tudo isso, porque a gente ainda se contamina emocionalmente com ver uma outra pessoa sofrendo, que praticamente todo mundo que eu vi na minha vida sofrendo na nossa história evolutiva do Pleistoceno era alguém que eu precisava ajudar e que indiretamente ou diretamente iria me beneficiar geneticamente se eu ajudasse essa pessoa. Então a gente mantém em certo grau essa preocupação porque a evolução é lenta. Se a evolução já tivesse acompanhado o ritmo, né, que a gente mudou culturalmente, a gente não se preocuparia mais com a criança estranha que a gente não conhece, que está sofrendo no meio da rua. Né? Então, nesse sentido, é positivo, né, para a nossa desejabilidade social, para o ajuste da nossa sociedade moderna, que a gente tivesse mantido isso. Né? E da mesma forma, a gente não conseguiu ainda, a evolução não conseguiu acompanhar o ritmo do desenvolvimento de novas ameaças que a gente tem por causa das tecnologias. Né? É muito difícil um bebê desenvolver com facilidade uma fobia a tomadas, mesmo que elas estejam abertas, assim, expostas, né? Fios desencapados. Vai precisar de mais exposição empiricamente, assim como o Eduardo falou, de macacos expostos a flores, mesmo que ele veja que um outro indivíduo está com pânico ao ver flor, o macaco não vai desenvolver tão rapidamente uma fobia quanto a ver um indivíduo com pânico frente a uma cobra. Né? Então, as crianças também demoram mais a aprender a ter medo dessas coisas do que aprender a ter medo de aranha, mesmo que eu vá ver eu vejo tomada 100 vezes por dia, uma aranha eu vejo uma vez a cada 5 anos, mas mesmo assim eu tenho mais facilidade para ter medo de aranha. Né? O segundo ponto que eles falam dos 6, né, é que a evolução leva a traços imperfeitos. Então existem limites genéticos ou do desenvolvimento, e existem trade-offs, são trocas ou negociações que todos os traços possuem. Em vez do texto, eu vou mostrar simplesmente assim, limites genéticos ou do desenvolvimento se relacionam a isso. Se vocês observarem aqui humanos, gatos, baleias e morcegos, né, para desenvolver qualquer tipo de anatomia diferente, para novas funções, para o voo, para nadar, né, para pular em grandes alturas ou suportar a queda de grandes alturas, ou para a gente manipular objetos como a gente manipula, a gente utiliza os mesmos ossos, só que a evolução modificou o que já existia em vez de criar coisas novas. É muito difícil, a gente está muito limitado, a evolução está muito limitada a usar aquilo que a gente já tem. Né? Seria muito custoso vamos desfazer completamente a mão, fica uns anos sem mão, fica algumas gerações sem, até a gente conseguir ter uma nova solução para os problemas. Não existe isso, né? A evolução não espera algumas gerações até a gente conseguir desenvolver um novo membro. Vai usando aquele que já tem e vai melhorando aos poucos, porque não tem alternativa. Ou tu fica com aquilo, ou tu morre, né? Da mesma forma, o cérebro também, né, é muito difícil a gente desenvolver seria quase impossível desenvolver um novo lobo cerebral do nada. Né? Existem modificações que aumentam o tamanho do lobo cerebral, diminuem do outro relativamente ao tamanho total. Né? Desfazer um neurotransmissor, criar um novo do zero seria praticamente impossível. Então, existem modificações, né, na concentração de receptores, nos tecidos que eles têm efeitos, para que a gente possa, aos poucos, muito lentamente, modificar as funções dos neurotransmissores. Né? Quando eu falo a gente, claro que é uma linguagem errônea, mas eu acho que vocês entendem que eu não estou falando de a sociedade ativamente, eu estou falando da evolução com o tempo. Né? Fica claro isso? Tá. Então, essa é a ideia do fitness landscape. Né? Digamos que aqui, quanto mais alto, maior o fitness, maior a adaptação, maior a funcionalidade da característica. Seria o melhor de todos, teria estar no ponto B, mas para sair do A para o B, se eu preciso descer descer até o vale ali para
para então poder subir a colina e chegar no B, isso não aconteceria. E empiricamente se observa nas espécies que se elas têm uma característica A e a B seria melhor, elas não vão passar da A para B, independente de quantas gerações passarem. Pode passar 100, 1.000, 1 milhão de gerações, elas vão ficar no pico A e não vão conseguir ir para o pico B, da mesma forma como a gente mantém todos os ossos que os gatos têm, baleias têm, mesmo que talvez para o morcego fosse melhor ter asas de inseto, em vez daqueles ossos no meio da asa, eles não vão perder aqueles ossos, porque é a única maneira que eles têm, em vez de desfazer o que eles têm, para então desenvolver asas de inseto ou qualquer outra coisa. E da mesma forma o cérebro também não desfaz o que já tem para criar uma nova região, para criar um neurotransmissor. E a gente reutiliza regiões que já tem para outras, por causa dessa limitação. Então o hipocampo, por exemplo, ele não é responsável só pela memória espacial. Se eu fosse criar uma nova região cerebral para cada função que eu preciso, eu ia ter um cérebro gigantesco, eu ia ter milhares de funções. Então existe um compartilhamento de funções em cada região, para a maioria das regiões. E talvez também por isso, um pouco por isso, a gente tenha comorbidades e efeitos de tratamentos psiquiátricos compartilhados. A gente quer tratar só a ansiedade, mas acaba interferindo também na depressão. Então a gente sabe que medicações que funcionam para um transtorno também funcionam para outro. Ou medicações que melhoram um transtorno, às vezes levam a efeitos colaterais psicológicos indesejados em uma outra área, uma outra dimensão social, uma outra dimensão subjetiva, porque existe esse compartilhamento entre regiões. E seria impossível a gente criar um novo neurotransmissor para cada emoção que a gente tem. Então é tudo misturado. E só para deixar vocês a par assim, do termo, talvez vocês já tenham lido, talvez muitos tenham lido, mas se utiliza na área esse termo de cooptação. Em vez de adaptação, quando a gente fala de usar uma estrutura que já existe para modificá-la, eu estou cooptando a estrutura para uma nova função. Eu estou reutilizando a estrutura. Isso aqui é muito interessante. Esse é parte do segundo ponto do Randolph Ness, são as trocas ou negociações. Então ele diz ali, eu peguei uma parte de um dos artigos dele, que diz: nós descobrimos que a gente estava enganado quanto às nossas rápidas, fizemos algumas presunções rápidas sobre como o corpo poderia ser melhorado, mas a gente estava enganado sobre isso, porque se tu melhora em um sentido, talvez ele piore em outro. Todos os traços que foram estudados até agora contêm alguma troca. Como eu falei ontem, pleiotropia. Lembram o que é a pleiotropia? Então, pleiotropia é o fato de que a maioria dos genes codifica aminoácidos que vão influenciar em muitos tecidos, não só em um. Então, o mesmo gene pode ter efeito no fígado, nos músculos e no cérebro. E eu estou resumindo aqui, porque a maioria dos genes tem efeitos em 5, 10 ou 20 tecidos diferentes. Então, se eu quero só... Até esse é um dos motivos, porque ridiculamente a eugenia jamais funcionaria. Se tu quer desenvolver a inteligência maior nas populações de forma a usar a eugenia, tu vai aumentar a inteligência das populações sem saber que tu vai estar interferindo em muitas outras variáveis. Talvez tu esteja diminuindo o funcionamento do fígado, talvez esteja diminuindo ou até características psicológicas, o bem-estar das pessoas em algum sentido, porque alguns genes da inteligência são milhares de genes que influenciam. Certamente alguns estão relacionados ao bem-estar ou à felicidade ou isso ou aquilo. Então, claro que eu estou especulando aqui, mas o princípio vale, o princípio de que existem trocas. Eu não posso simplesmente melhorar todos os traços. Se eu melhoro algum, eu pioro o outro. Então, o que acaba pesando mais para a reprodução e para a sobrevivência desses 2 da troca, ou 3 ou 5 da troca, é o traço que vai aumentar em frequência. A troca não necessariamente significa que todos os traços têm peso igual para a seleção natural. Alguns traços, em algum momento histórico, importam mais, então vai se melhorar a funcionalidade daquele traço, mesmo que em outros traços a gente tenha perda. Então, infelizmente, isso acontece.
A gente sabe que alguns genes que estão por trás da esquizofrenia estão também por trás do câncer de ovário, mas no sentido é o sentido que vocês não esperam. Genes que te predispõem à esquizofrenia, alguns deles te protegem contra o câncer de ovário. São protetivos. Pessoas que têm mais propensão à esquizofrenia, alguns haplótipos relacionados à propensão à esquizofrenia são menos relacionados ao alto QI. O tamanho do cérebro, o tamanho dos olhos, aí não é uma relação necessariamente genética, mas se sabe que na evolução humana o tamanho do cérebro influenciou no desenvolvimento de miopia, né? Um dos motivos porque a gente tem miopia é essa pressão, o cérebro é tão grande que diminui o espaço para os olhos, né? Então a gente tem um ganho, talvez, né, aumentando o cérebro, mas tem uma perda na qualidade da visão. E características de personalidade, a propensão ao risco, que é bem vista em alguns ambientes, como o ambiente de investimentos financeiros, precisa ter investidores que sejam propensos a correr certos riscos, é necessário em certos mercados, mas a propensão ao risco está correlacionada negativamente com a responsabilidade, não uma característica de personalidade. A sistematização de que a gente falava mais cedo, né? Sistematização, a capacidade de enxergar as coisas como sistemas, como máquinas, e vendo as relações das coisas, relações lógicas. Pessoas que são mais altas na capacidade tendem, em média, né? Em média, a serem mais baixas na capacidade de empatia. Tem um livro da Susan Pinker, que trabalhava principalmente na clínica, mas ela, de tantos casos que ela viu, assim, ela acabou escrevendo um livro baseado em outras linhas de evidência, claro, não só nos casos de clínica dela, sobre diferenças sexuais, né, que ela percebia em empatia e sistematização, que as mulheres que ela atendia e que ela via em organizações tinham uma capacidade maior de empatia no local de trabalho ou nas famílias, mas menor de sistematização, e os homens vice-versa, né? Enfim, eu poderia listar dezenas aqui, mas para a gente não passar o dia todo, né? A lógica é essa, e a lógica por mais infeliz que seja, é assim, né? Então a gente poderia... E essa lógica se aplica também ao nosso dia a dia, não só na evolução, né? Então, se eu quiser estudar 1000 horas para uma prova, eu posso estudar, e aí eu praticamente vou garantir que eu vou tirar 10, mas isso necessariamente me tira horas de outras coisas que eu vou fazer no meu dia a dia, né? Então, o meu relacionamento amoroso talvez saia perdendo um pouco com isso, a minha nota nas outras provas de outras disciplinas, né? Então, isso no dia a dia a gente também observa. Todas as coisas do dia a dia têm trocas, têm trade-offs, né? Então, eu poderia, ao longo da evolução, investir em ter ossos fortes, ossos mais largos para nunca quebrar, mas aí o peso é tão grande que eu perco na velocidade para fugir de ameaças, né? Ou eu vou deixar de investir o cálcio em outras partes do corpo, então outros órgãos meus vão sair perdendo. Algumas adaptações são locais, então por que algumas populações são suscetíveis a certas doenças e outras não, né? A gente sabe que a capacidade para digerir lactose, como adulto, existe em algumas populações humanas e não em todas, e essa capacidade ela parece ter surgido em 3 momentos diferentes, não só em uma vez, em 3 momentos diferentes em que aquela população central dependia intensamente eram populações mais sedentárias e não caçadores-coletores, e que dependiam então do livestock, está me faltando o termo em português, enfim, animais de criação, né? Então, quais são os benefícios de digerir o leite? Cálcio e vitamina D, né? E é uma fonte de calorias, que naquela época contava ter mais calorias, né? E quais são os custos de continuar produzindo a lactase, que é algo custoso, tu continuar investindo na síntese da lactase, né? Falando de álcool um pouco, né? Mutações em genes que influenciam a álcool desidrogenase em algumas populações não existem em outras populações humanas, né? E qual é a vantagem de ter essas mutações? É que quando a pessoa bebe álcool, ela sente enjoo, né? Ela se sente
sente uma aversão, e isso diminui o risco de alcoolismo, né? Então, diminui o risco da adição, né? E num estudo que comparava uma hipótese de seleção a favor desses genes por uma hipótese de que esse gene aumentou de frequência aleatoriamente por causa da deriva genética, como a gente falava mais cedo, identificou que de fato foi seleção, né? Esses genes foram selecionados, o que eles fazem é te dar aversão à sensação que tu tem quando bebe álcool, e por isso tu não tem adição, né? Tá, e por que algumas pessoas têm essa adição? Então, porque é uma adaptação local, né? Não é uma adaptação universal humana, né? Então, existem muitos universais humanos, que é uma coisa que a gente falava também, mas nem tudo é um universal humano, existem diferenças populacionais e algumas diferenças individuais também. E o terceiro ponto da ideia do Randolph Ness e do George Williams, né, é que, quem sabe, certos traços que parecem disfuncionais, parecem desadaptativos e que então nos levam a uma patologia, quem sabe, na verdade, eles fazem parte da adaptação. E esse é um ponto que nós vamos passar a falar sobre emoções logo em seguida, né? Então, a primeira parte dessa ideia, ela é simples e aparece desde os anos 70, no gene egoísta, por exemplo, é de que talvez o sucesso reprodutivo para os genes possa existir às custas da saúde, né? Como a gente falava mais cedo do exemplo daquele mamífero que se reproduz tanto, faz tanto sexo que morre, né? Ele está investindo em sucesso reprodutivo, né? E óbvio que não faz bem para a saúde, tanto que em poucos dias ele morre de tanta atividade sexual, né? Então, essa parte assim a gente mata facilmente, mas a segunda parte dessa ideia é que é mais importante da gente compreender e tem mais aplicações, né? É a ideia de que muitas coisas que a gente vê na medicina e que a gente vê na psiquiatria, mais especificamente, como indesejáveis, e que a gente, desde o início da prática de tratamentos, a gente interfere nessas experiências, talvez elas sejam defesas do mecanismo, né? Então, coisas como a dor, a febre, talvez a ansiedade, né? A capacidade de vômito, a capacidade de ter diarreia, né? São considerados sintomas, né? São indesejáveis. A gente tem medicações, a gente toma paracetamol quando está com dor, a gente toma um antipirético, né? A gente toma antitérmico para diminuir a febre. Muitas pessoas sem se dar conta de que são defesas naturais do organismo e importantes, né? Não só side effects, não só efeitos colaterais da doença, mas que ajudam a combater uma infecção, por exemplo, a febre, né? A defesa imunológica, ela requer essa reação para que funcione, né? Então, existem algumas infecções em que, se a gente tratar a diarreia que acontece como parte da infecção, o paciente tem mais chance de morte, né? Tu trata a diarreia, trata o sintoma e o paciente, então, perde com isso, né? E a intenção do Randolph Ness aqui, de muitos na psicologia evolucionista, e que a gente vai fazer um pouco de pensar em termos de psicologia e não focar na diarreia, que tipo de características a gente tem que são desagradáveis, que são desconfortáveis e que a gente rapidamente percebe como um sintoma, que quer se livrar daquilo, mas que, na verdade, se a gente se livrar daquilo, talvez perca com isso. E claro que, antes que surja essa questão, essa confusão, eu gostaria de esclarecer, não é todo tipo de dor ou de febre ou de tosse que é adaptativo. A gente pode ter a dor crônica não é adaptativa, ela não é uma defesa, ela está descalibrada, né? É um mecanismo adaptativo que não está bem calibrado a funcionar como deveria funcionar. A tosse expele contaminantes que a gente pode estar desenvolvendo, se reproduzindo, né? No nosso sistema respiratório, e a tosse livra eles, mas a tosse crônica, né? Não há mais necessidade para tosse, mesmo assim a gente continua tossindo. Então, por quê, né? É um mecanismo que está descalibrado e não deveria estar funcionando mais assim. Então, rapidamente, vocês podem se dar conta que a mesma lógica pode ser aplicada para a ansiedade ou para qualquer emoção que a gente for pensar.
emoções que a gente percebe como desagradáveis, podem ser adaptativas, podem não ser se estiverem descalibradas, né? Então, só resumindo assim, né, nenhum psicólogo evolucionista diria que as patologias que a gente tem, digamos, no DSM, na CID, são adaptativos ou têm valor funcional se realmente diminuem a funcionalidade dos mecanismos por trás. Mas a gente tem traços que nos deixam vulneráveis a patologias, né? E a gente viu, eu resumi em 3 grandes pontos, mas dentro de cada um dos 3 tinha dois argumentos, né, que representam 6 limites biológicos ou negociações que nos deixam vulneráveis a doenças, né? Então a gente não que a gente esteja despreparado para lidar com ameaças, muitas vezes a gente está super preparado e esse super preparo significa um descalibramento, a gente tem uma resposta que é exagerada, né? Claro que além do Randolph Ness, ele é uma referência, né? Mas além dele, existem muitas publicações na literatura, assim como o livro que está passando aí, que foca não só no entendimento, mas então como que a terapia pode ser influenciada por isso. Existem muitas referências na área, né? E que não são só da psicologia, são também do que se chama de psiquiatria darwiniana, né? Darwinian Psychiatry. Se não der para ver aqui informações, estou vendo que aqui não dá para perceber, a gente pode disponibilizar os slides, ou até se a gente tiver em PDF, disponibilizar para vocês. Eu acho infeliz, né, que nessa revisão de literatura que Roswell e Bergstrom fizeram, a psicologia parece estar meio deslocada ali dessa rede de relações, né? Em cinza vocês veem campos mais distantes ainda, né, dessa rede biopsicológica, né, relacionada à biomedicina, relacionada à ecologia, à evolução. Então lá para cima a gente tem física, né, engenharias, ciência política, e a psicologia está ali mais ou menos no meio, mas deslocada disso tudo, né, com relações tênues com a medicina e com a ecologia. E essas não são relações teóricas, elas são relações em termos de citações, né? Que autores que citam quais outros, que áreas que citam quais outras áreas, né? Então, quando tem publicações em periódicos ou publicações de livros, né, ou capítulos de livros, a psicologia deixa de citar e deixa de ser citada por essas outras áreas. Muitas vezes a medicina um pouco mais, até bem mais, né? Apesar de estar no canto, vocês veem as relações fortes com essas outras áreas. Então, até por isso que existem bons livros de psiquiatria darwiniana, até mais do que de psicopatologia no campo da própria psicologia, sendo feito por autores da psicologia, né? E antes de falar um pouco sobre emoções especificamente, deixa eu só ver como é que a gente está em termos de horário aqui. Tá bem. É importante salientar que os transtornos são poligênicos, né? Então, quando a gente fala de herdabilidade de transtornos ou das características por trás dos transtornos, nós não estamos falando de um gene, de 2, nem de 5, né? Aquela história que a gente vê às vezes em revistas populares, né? Encontramos o gene da depressão, isso não existe, né? Inclusive algumas revisões recentes que eu fiz um ano e meio atrás, um ano atrás, não que eu fiz, que eu escrevi, que eu simplesmente procurei para ver como que estava na literatura, né? Sobre esquizofrenia ou inteligência ou depressão, marcadores genômicos assim que mapeavam, né, o DNA inteiro, e aí viam quais eram os genes que tinham uma relação significativa com a esquizofrenia, com a inteligência. Eles, juntando todos, assim, centenas, só explicavam 10 a 20% da probabilidade de desenvolver esquizofrenia. E isso é muito pouco, né? Principalmente se a gente se lembrar que eu acabei de falar uma hora e meia atrás, que a herdabilidade da esquizofrenia chega a 60% ou às vezes até 80% em alguns estudos, quando a gente faz estudos com gêmeos, né? Não genômicos.
Então, como é que se pode explicar isso que se chama de missing heritability? É a heritabilidade que está perdida, né? É um mistério que não é mais um mistério, né? E eu vou explicar o porquê como é que se explica isso? Como é que em gêmeos a gente vê que a heritabilidade é 60 ou 80, mas quando olha para os gênios só explica 20%. Isso se encontra não só na psicologia, mas para a própria altura, né? A gente sabe, é óbvio, que pais mais altos vão ter filhos em média mais altos e tudo, mas aí quando tu olha para a genômica, tu explica lá 7%, né, da altura, tu explica com os genes que são significativos. A questão é que são tantas centenas de genes, cada um com efeito tão pequeno, que é quase impossível tu ter uma amostra grande que vai identificar um efeito significativo daquele gene, né? Só vai identificar os que têm um efeito de talvez 0,1% da probabilidade de tu ser mais alto ou de tu ter esquizofrenia, enquanto que a maioria dos outros genes talvez sejam 2.000, 3.000 genes que influenciam a tua probabilidade de esquizofrenia ou a tua altura, e esses 2.000, 3.000 tu não vai identificar em nenhuma análise genômica. Tu precisaria de analisar a população da Europa inteira num estudo genômico para tu encontrar um efeito significativo para esses genes. Então, claro, o interessante dessa discussão não é a estatística, não é o que é significativo e não é simplesmente passar para vocês que existem tantos genes que estão por trás de todas essas características, e então não caiam naquela, né, da revista super interessante, encontramos 3 genes que explicam a depressão, porque é ridículo, né? Tá, então, assim, por que chegando finalmente, né, nas emoções, por que as emoções são sempre positivas ou negativas e nunca neutras? Essa é uma pesquisa que o Randolph Nesse fez, né? Por que vocês acham, antes que consigam ler tudo? Por que as emoções são positivas ou negativas e é isso? Vamos ver se está funcionando. Oi? Sim. Para gravação a gente precisa. Eu penso que pode estar relacionado com a questão de justamente a emoção exigir com que o organismo haja de certo modo ou influencie. Mas acho que talvez esteja mais relacionado com o organismo em si, dele agir de certo modo ou reagir ao ambiente. E para isso, me parece, pelo menos de certo modo, que tem que ter algum sentimento positivo ou negativo para fazer com que ele age ativamente, né? Se for neutro, não sei se vai ter algum drive efetivamente para que o organismo se dirija a fazer alguma ação ou outra. Aí faltaria uma motivação, Sim, então faltaria um impulso. Não sei, é o que eu penso. Assim, pode ser. E tu falou em fazer alguma coisa, um drive para. E o que seria a diferença, então, entre o drive que a emoção positiva faz e que a emoção negativa faz? Eles levam a mesma coisa, uma emoção positiva ou negativa, levam ao mesmo resultado? Pensando assim em reforçamento e punição, né? Dá para dizer que, de certo modo, a emoção positiva ela faz com que tu continue aquele comportamento, repita ele de novo, né? E a negativa faz com que tu iniba esse comportamento, né? Certo, tá. Evite uma situação ali, ótimo, né? Então, muito bem, essa lógica foi mais ou menos a que se pensou aqui. Claro, tu falou com outros termos, né? Do behaviorismo e tal, mas só, então, refraseando, né, o que tu falou aqui de uma outra forma, usando 2 conceitos chaves, né? Oportunidade e ameaça. Então, quando a gente percebe uma oportunidade em uma situação, segundo essa teoria, a gente sente uma emoção positiva, que faz a gente se aproximar daquele estímulo, daquele objeto, né? E quando a gente percebe esse estímulo, objeto, como ameaçador, seria mais adaptativo, seria mais funcional a gente não sentir uma emoção positiva, mas sim uma emoção negativa que cause aversão, né? Assim como a dor causa aversão, né? Da mesma forma o nojo vai causar alguma aversão, né? A ansiedade causa uma aversão, uma evitação, né? Então são esses 2 pontos chaves, né? Oportunidades e ameaças, né? E existem mais emoções negativas
do que positivas, né? Em diversos estudos da literatura, as pessoas, pelo menos, reportam mais, né? Não uma emoção, a gente está falando, desculpa se não ficou claro, né? Seria uma série de emoções. Desculpa, a pergunta foi se a gente teria uma emoção positiva ou uma emoção negativa. Isso, emoções de afastamento ou emoções negativas e emoções positivas, né? A raiva é uma emoção que seria dita negativa. Sim. Mas ela pode causar uma aproximação? É importante a gente... Tu está certo no sentido de que o comportamento pode ser de se aproximar do outro indivíduo com quem eu quero competir, ou com quem eu vou brigar, né? Então é importante a gente distinguir aqui o comportamento, a própria ação, o comportamento, não é? Eu não estou falando de aproximação física, nem de evitação física, de distanciamento físico, mas de evitação daquela situação, de eu me expor ao que levou à raiva, né? Então, ao sentir a raiva, eu posso entrar numa briga com alguém, mas a raiva me faz, no futuro, distanciar da situação que me levou a essa ameaça, né? Se eu tenho raiva, eu estou me expondo a alguma... e se eu brigo com alguém, eu estou me expondo a algum risco físico, algum risco de... né? Dano aos meus órgãos, eu estou me expondo à humilhação social, então eu evitaria essa situação. É uma emoção que causa aversão, né? Como é que eu posso colocar aqui? Se a gente pensar que emoções negativas estão associadas a perdas, né? A raiva faz a gente evitar a perda de algum recurso que a gente tem. Por exemplo, se eu fui trapaceado, se eu fui roubado, eu posso sentir raiva, né? E a própria briga, a aproximação física do agressor, do ladrão, ou de sei lá o que for, né? Foi motivado pela raiva, mas a gente está percebendo aí como aproximação física, mas para desfazer uma perda, né? Para desfazer uma perda, e que eu vou evitar essa perda, então, né? Então, emoções negativas estão relacionadas à ameaça, no sentido de perda de algum recurso, seja um recurso social, um recurso energético, um recurso físico, né? Faz sentido? Né? O colega falou também no luto, né? Mas o luto pode aproximar as pessoas. De novo, é uma aproximação física, né? Um comportamento de aproximação, mas para evitar, né, que a gente tenha perdas sociais, né? Digamos que a gente perdeu uma pessoa que era importante para o nosso funcionamento diário, a gente perdeu uma pessoa que era cara para nós, para nossa, né, para o nosso bem-estar. Isso significa uma perda, né? É uma perda de alguém importante, de alguém essencial para nós. E ao nos deparar com uma perda, a emoção negativa aparece e pode motivar alguma, né, aproximação de outras pessoas. E voltando aqui, a gente dizia que há mais emoções negativas do que positivas em vários estudos, né? Porque possivelmente existem mais, infelizmente existem mais chances de perdas, existem mais chances de danos do que oportunidades nas situações diversas, né, sociais. Em estudos de viés cognitivos, uma literatura vasta, assim, associada ao Kahneman, por exemplo, a gente vê que as pessoas até procuram notícias ruins, né? Prestam mais atenção no noticiário, no jornal, quando uma notícia é ruim, mesmo que aquilo elicie uma emoção negativa, né? A gente parece prestar mais atenção nas ameaças do que nas perdas, né? A professora Lisiane. Eu queria... eu sempre penso no aspecto translacional, assim, né? E também comparativo. E se a gente for pensar em termos de outras espécies, né, que a gente não consegue entrevistar e perguntar qual é a emoção, né, a nomeação da emoção, e a gente utilizaria uma medida comportamental, de observacional, né, mas também uma medida fisiológica. Que as medidas fisiológicas entre as diferentes emoções não são muito diferentes. Então, essa percepção subjetiva, ela também passa, e a nomeação do negativo e positivo, ela também passa pela nossa capacidade de verbalizar a respeito, né? Mas que na natureza
é basicamente aproximação e afastamento e congelamento que conta, né? Em relação a ser positivo ou negativo, a gente chama assim, mas ela não se manifesta no sentido valorativo evolutivamente. Eu acho que essa é a minha observação. Sim, sim. Mas é difícil a gente entender se uma emoção é positiva ou negativa olhando simplesmente pelo afastamento ou aproximação geográfica, o próprio medo, né? Quando a gente fala em luta ou fuga, são duas reações para o medo. Uma requer aproximação para a luta, a outra requer afastamento para a fuga, mas é uma resposta fisiológica, né? É uma resposta fisiológica. Ou talvez, pensando comportamentalmente, o que importa é o efeito final que tu vai obter. Se a tua aproximação produzir o afastamento do estímulo que está iniciando aquela ocasião, digamos assim, que é uma mistura fisiológica com comportamental. Então, não é a resposta em si de aproximação, não, mas o quanto tu trabalha para eliminar a situação e o quanto tu trabalha para produzir uma situação. Mas, de novo, produzir e eliminar é uma palavra que a gente está colocando em relação a uma situação, né? Mas é interessante porque a gente viu na palestra anterior, dificilmente a gente vai ter uma área ou uma função cerebral que ela é dedicada exclusivamente a um acontecimento específico, né? Isso é uma perda de energia completa, né? Então tu vai ter, na verdade, sintomas, raízes muito únicas, assim, para uma variedade de coisas completamente diferentes e que evolutivamente deve se expressar da mesma forma e seguir as mesmas leis em todas as espécies, porque senão não vai funcionar o todo, né? E mesmo a comunicação a respeito de estados emocionais entre uma espécie e outra ou entre os indivíduos. Então, essa simplicidade é que eu acho que é difícil da gente conseguir reduzir, uma redução que seja satisfatória para explicar a complexidade daquilo que a gente percebe, né? Mas sempre que a gente tem uma situação complexa, eu gosto de olhar para os dados comparativos com outras espécies e pensar assim, como é que seria essa situação, né? Representada numa organização social bem mais simples, num comportamento bem mais simples e que tu não tem uma verbalização que dê acesso. Será que o teu nível de explicação atinge também aquele organismo? Né? É capaz de explicar aquilo ali? Porque se só explica o comportamento humano, tem um problema com a tua explicação, né? Porque daí ela é mais teológica do que, na verdade, científica. Né? Obrigado, professora. Então, como tu dizia, né, no exemplo de desfazer no exemplo de luta ou fuga, né, não é a relação de se aproximar no momento, mas sim de se distanciar como um resultado da minha reação. O resultado da minha reação de medo vai eventualmente me distanciar daquele objeto, ou seja, vai cortar uma relação, né? Eu vou deixar de me aproximar dele no futuro, né? E essa história, né, comentava que é muito importante de que muitas emoções compartilham uma fisiologia e a gente dá nome às coisas, né? A gente consegue dar nome, mas outros animais não conseguem. Muitas vezes até a gente confunde as coisas, né? Tem algumas pesquisas interessantes assim que foram feitas justamente para mostrar o quão ridículo a gente é às vezes de confundir as emoções que estão relacionadas. Pessoas que eram expostas a atravessar uma ponte, né, que tinha falhas, elas então se sentiam ansiosas naquele processo. Ao chegar no final da ponte, elas se percebiam como mais sexualmente excitadas e tinha uma mulher esperando os homens que atravessavam, e eles percebiam a intenção sexual na mulher que estava esperando ali quando eles estavam ansiosos, né? Já aqueles que atravessavam uma ponte segura chegavam tranquilos lá, mas sem essa tal excitação sexual, porque o arousing, né, a excitação em termos de agitamento que a ansiedade produz, é meio que parecida em certos aspectos fisiológicos com o arousing. Até o termo excitação e arousing, né, tanto em português quanto em inglês, é meio que uma mistura aí pode servir tanto para o medo e para a ansiedade, quanto para um arousing no sentido sexual, né, de estar afim, né.
Então a gente confunde muito essas coisas, porque existe um compartilhamento fisiológico. Então, alguns outros exemplos dessa linha do Randolph Ness, né? Estar animado e alegre, sentir desejo, motivam as pessoas a aproveitar uma oportunidade. E as ameaças vêm em muitas formas, né? Predadores, animais venenosos, doenças, vulnerabilidade, né? Exclusão de um grupo, então perdas sociais, né? Como perda de aliados, perda de um companheiro amoroso. Então, a dimensão social no humano tem muitas oportunidades de perdas, né? E a dimensão individual, mesmo sem eu estar próximo de algum predador, ou sem estar próximo de relações sociais, a própria dimensão individual contém possibilidade de perdas. Então, risco de tomar decisões erradas, mesmo quando há oportunidades, né? Eu sozinho, ao tomar uma decisão, eu posso estar me expondo a alguma perda, né? O risco, só para esclarecer aqui, o que vocês acham que significa risco, né? A gente seguido fala comportamento de risco, situações de risco. Mas qual é uma definição boa para risco? Risco como sendo um evento de alta probabilidade de não acontecer o que tu espera, ou que dê errado. Tá, e o risco também contém alguma possibilidade boa? Sim, mas ao mesmo tempo ela é especulada, né? Sim. Então, isso aí é um dos pontos que eu queria passar. A gente geralmente presta mais atenção no lado ruim do risco, né? E a primeira coisa que tu disseste foi uma chance de dar errado, não dar certo, né? Mas o risco é uma definição técnica, sem a gente pensar em emoções, uma definição técnica do risco. Digamos assim, que eu tenho duas situações, uma mais garantida e uma mais arriscada, né? A situação mais arriscada, comparada à mais garantida, ela contém mais incerteza se eu vou chegar na oportunidade ou se eu vou ter uma perda, né? Então, digamos assim, eu tenho duas oportunidades de emprego, né? Uma que vai me dar R$4.000 por mês garantido, e a outra eu talvez consiga um emprego e ganhe 8.000, ou talvez eu não consiga e ganhe 0 e fique com nada, né? Essa é a situação arriscada. Eu posso ganhar mais do que na situação garantida, mas nisso também contém uma possibilidade de perda, eu ficar sem nada, né? Então, o risco, ele necessariamente contém os dois lados. Ele significa mais variância. Existe uma possibilidade de algo bom acontecer, existe uma possibilidade de algo ruim acontecer para mim. Então, o risco contém tanto oportunidade quanto a possibilidade de perda, né? Então, a gente pode ter emoções ambivalentes quando existe risco, porque a gente se sente motivado a buscar aquela possibilidade boa, ou seja, pode dar certo o que eu quero, né? Então, a gente se sente motivado e quer aproximar aquilo, mas, ao mesmo tempo, sente, peraí, mas se não der certo, eu vou ficar sem salário, né? Esse é um desenho esquemático que o Randolph Ness fez para as emoções, né? E como tudo, né, é um modelo, ele não tenta explicar tudo, ele não se propõe a ser né, a explicação de emoções, mas é uma tradução dessas ideias, né, de que a gente tem um compartilhamento entre, por exemplo, a tristeza e a dor, e um compartilhamento não só subjetivo, mas um compartilhamento fisiológico, né? E também um compartilhamento filogenético, ou seja, emoções que vocês veem mais próximas aqui, às vezes empiricamente, às vezes de forma especulativa, ele colocou aqui como mais próximos, porque surgem às vezes de uma mesma região cerebral, surgiram na mesma época filogenética, naquela mesma linhagem, e mais para frente na história da evolução, então se diferenciaram e se especializaram. Então, quando a gente pensa em vergonha, culpa, remorso, arrependimento, a gente está dando nome a coisas que talvez tenham diferenças muito pequenas e que talvez sejam especializações assim, pouco distintas, né? A vergonha significa a vergonha pode significar eu passei por uma situação social que diminuiu a minha reputação, diminuiu o meu status, né? Diminuiu a forma boa como as pessoas me viam, então eu sinto vergonha. Mas isso é arrependimento também. A maioria das pessoas diria que o arrependimento ele acontece quando a vergonha resulta do meu ato, né? Então existe uma responsabilidade. Então eu me arrependo do que eu fiz. A vergonha não necessariamente fui eu que fiz. Alguém fez bullying comigo na sala de aula, eu fui humilhado, eu sinto vergonha, mas eu não me sinto arrependido porque eu não fiz nada, né?
Então, às vezes, as distinções são pequenas, mas a gente vê uma grande divisão entre emoções positivas, que se relacionam a oportunidades, e emoções negativas. Então, é difícil a gente ter essa percepção similar, assim como a gente tem da vergonha, do arrependimento, do remorso. É difícil a gente colocar duas emoções, uma positiva e uma negativa, na mesma situação, né? E talvez vocês percebam que ele colocou no desenho aqui também, em alguns braços assim das árvores, que tipos de problemas adaptativos a gente enfrenta quando aquela emoção é eliciada. Então, problemas adaptativos que se relacionam a dano físico, dor, né? Alguma perda, que aí não é física, tristeza, né? Ameaças à reprodução, aí, então eu tenho algumas emoções sociais lá, né? Oportunidades relacionadas à reprodução, amor, né? Orgulho lá no braço mais social, né? Amizade, enfim, são problemas adaptativos ou grandes domínios que influenciam a sobrevivência ou a reprodução. Então a gente teria desenvolvido um grupo de emoções mais específicas para cada um desses grandes problemas. Se são problemas evolutivamente recorrentes, a gente deve ter desenvolvido mecanismos que rapidamente não que resolvam, né, mas que tentem resolver aqueles problemas adaptativos. E quando eu falo em rapidamente, esse é um outro ponto-chave das emoções, né? Quando a gente fala de cognição, e principalmente, voltando ao Kahneman, né, um sistema que ele chama de effortful, que é um sistema racional, consciente, de eu talvez pensar sobre um problema até chegar a uma conclusão e resolver o problema, isso leva tempo, né? Eu vou ter confiança na minha decisão, mas leva tempo. Enquanto que emoções e sistemas cognitivos heurísticos, que são baseados em atalhos cognitivos, né, eles levam a decisões mais rapidamente. A gente tende a ter heurísticas ou emoções para aqueles problemas que foram evolutivamente recorrentes. Se a gente não tem uma heurística, não tem um viés cognitivo, não tem uma emoção para um determinado problema, é porque provavelmente ele não era evolutivamente recorrente, né? Então, quando a gente fala em emoções, a gente deve se lembrar de soluções rápidas para os problemas, né? E não, voltando, nem sempre agradáveis, mas ainda assim, estatisticamente, ao longo da evolução, levaram mais a soluções do que a não conseguir resolver o problema, né? Não significa que para o indivíduo, em cada situação de vida, ele vá conseguir resolver os seus problemas através das emoções, mas estatisticamente, ao longo da evolução, era essa estratégia que dava certo rapidamente, né? Faz sentido? Alguma pergunta até aqui? Algum comentário? Eu queria... A pergunta como é eterna. Se a seleção do comportamento pelas consequências, ela é a mesma natureza dessa seleção macro da espécie. Vamos supor... para eu entrar no meu modo de uso de heurística e emoção para tomada de decisão, isso requer que eu já tenha uma heurística e eu já tenha uma emoção associada que sinalize a presença de uma situação em que aquela heurística é ativada. Falando em termos até de terapia cognitiva, né? Então, se tu apresenta aquela emoção, existe um conjunto de heurísticas associadas à presença daquela emoção, né? Então, se a repetida exposição a situações em que essa emoção está presente e essas heurísticas são derivadas, são aprendidas, né? Não seria uma equivalência, né, a uma aprendizagem pela seleção do comportamento pelas suas consequências. Quando tu fala de desenvolvida, né, uma heurística desenvolvida, te refere na história de vida daquele sujeito, né? Aprendida pelo mesmo processo que a gente aprenderia, por exemplo, linguagem, que seria a própria descrição da heurística que está... Ou melhor, existem heurísticas que a gente não tem acesso nem verbal a elas, né? Elas simplesmente
são uma dedução a posteriori Sim. de uma relação de comportamento e consequência. Sim, tem heurísticas que a gente não tem compreensão, mesmo estudando anos e anos no colégio, como, por exemplo, se eu vejo alguém jogar algo para mim, eu sei mais ou menos onde vai cair, né? Porque eu não preciso saber álgebra e geometria avançada para fazer o cálculo da curva que algo vai fazer com a gravidade, para saber mais ou menos onde vai cair, onde pegar a bola, né? Então a gente não tem noção dessas coisas, e algumas são filogeneticamente desenvolvidas e acabam sendo mais preparadas, né? Não pode dizer que são instintos, mas são preparados. A gente tem uma predisposição a desenvolver essas emoções, enquanto outras são aprendidas, né? Então a gente tem a capacidade para aprender novos atalhos, né? Então esse esquema que eu fiz aqui, que eu trouxe, né, que o Randolph Nesse fez, ele não significa que isso exaure, que todas as heurísticas, todas as emoções estão aqui. É claro que não, são muitas e muitas, né? Ele colocou aqui as que ele acredita que são mais evolutivamente preparadas, mas é claro que fora disso a gente tem muitas que a gente pode desenvolver, que eu vou desenvolver que o Augusto não vai, ou que ele vai desenvolver que eu não vou, por causa das experiências de vida, né? Eu fiquei olhando esse gráfico e aí eu pensei, bom, dependendo da situação evolutiva que a gente se expôs, ele explica o surgimento das emoções, né? Uhum. Então, mas, por exemplo, as estratégias de seleção de parceiros são diferentes entre homens e mulheres, né? Uhum. Então, a manifestação, por exemplo, dos ciúmes seria diferente para homens e mulheres ou não? Essa é uma boa pergunta, né? O que tem se estudado, né, trabalhado teoricamente e estudado empiricamente, é que o objeto do ciúme, nesse caso específico, parece ser um pouco diferente, né? Ou seja, o que inicia o ciúme. A emoção parece ser similar, né? Mas o que inicia o ciúme é, em geral, diferente. Claro que existe uma sobreposição entre homens e mulheres, mas, em média, mulheres sentem mais ciúme por motivo de traição emocional, ou seja, o homem dedicou tempo ou fez alguma declaração para outra mulher, então está dando mais atenção a outra mulher, ou homem, né, o que quer que seja, a outra pessoa, enquanto que os homens, em média, sentem mais ciúme por traição sexual, né, por o que a gente falava antes aqui da incerteza de paternidade, né? Então, para mulheres não é um grande problema, quer dizer, a incerteza não existe, e a traição sexual não é tão grande um problema quanto, em média, é para os homens. Mas a experiência do ciúme parece ser similar. Mas, para muitas emoções, a gente tem vários estudos que indicam que a intensidade com que as mulheres sentem algumas emoções é diferente, né? Ou as mulheres, às vezes, sentem algumas emoções como mais negativas do que os homens, né? Ou seja, elas colocam aquelas emoções como pior, é mais difícil de suportar, eu tenho que fazer algo sobre isso. Algumas emoções são percebidas como mais sou capaz de controlar essas emoções melhor, ou de controlar a situação que levou a essa emoção melhor por mulheres, ou para algumas outras emoções melhor por homens. Então, existem situações da vida, do dia a dia, em que ao longo da evolução as mulheres lidavam mais ou eram mais preparadas para lidar, e outras situações em que homens eram mais preparados para lidar. Então, se deparam com aquela emoção, eles são mais capazes de dominar tanto a situação quanto a emoção. Então, essa experiência subjetiva da emoção difere, em média, entre os sexos, mas, de novo, existe uma grande sobreposição, né? De maneira que existem mulheres que sentem mais ciúme sexual do que qualquer homem, né? Existem mulheres que são, né? Então, não é algo excludente de que o homem sente isso e a mulher só sente outra coisa, né? Faz sentido, João Paulo? Então, eu estava pensando, até a gente discutiu um pouco essas coisas no intervalo, eu tava com o Augusto, estava falando com ele. Essa capacidade humana de prospecção, enfim, de pensar num contexto não imediato e tal, né? Talvez isso possa modificar um pouco a função das emoções, não digo nos casos individuais, assim, eu fiquei pensando, né? O Eduardo trouxe um exemplo de dois
tipos de pessoas que normalmente ficam juntas, né? Aquele perfil mais dependente e a pessoa narcisista, né? E imagino que isso vai gerar muitas emoções negativas, por exemplo, para o dependente, porque ele vai estar sempre na ansiedade de não conseguir aquilo que ele quer da pessoa com quem ele está, né? Então, a princípio, num pensamento mais imediato, assim, essa pessoa deveria romper essa relação. Mas aí tem algumas pessoas que vão argumentar em outro sentido, de, sei lá, dos esquemas, enfim, que aquilo é um cenário conhecido, né? Então, em termos de economia cognitiva, teria um ganho secundário ali de permanecer com aquela pessoa que te gera aquele sentimento aversivo, na verdade, né? Então, como é que a gente poderia explicar isso por essa via de que as emoções vão te ajudar a tomar atitudes em relação a problemas recorrentes e imediatos, né? Assim, talvez tenha um ganho secundário aí de pensar, bom, essa relação que eu conheço, né, é o padrão que eu conheço, eu vou ficar aqui porque talvez isso garanta que eu tenha uma relação com alguém e isso gera um conforto a médio prazo. Enfim, como é que a gente pode pensar isso numa situação como essa, por exemplo? Essa é uma pergunta complexa, são várias perguntas em um. Um dos pontos que eu acho importante pensar é que a maioria das pessoas tem um alto nível de desconto de futuro. Todo mundo tem um certo nível de desconto de futuro. Existem diferenças individuais, né? Desconto de futuro significando eu priorizar mais investimentos e oportunidades ou resolução de problemas que estão mais próximos de mim e não investir tanto naquelas coisas que vão dar um retorno futuro, resolver um problema que ia me causar um dano só lá no futuro. Então, se eu estiver numa relação que no momento é recompensadora, mas que tem um risco, né, de alguma perda mais para o futuro, talvez eu só sinta a emoção aversiva se eu parar para conscientemente pensar e me imaginar no futuro como é que eu vou ser daqui a 5 anos e acredito que a maioria das pessoas seria capaz de viver no momento sem estar pensando nessa situação do futuro. Mas quanto mais se aproxima do tempo essa ameaça futura, né, digamos, daqui a 5 anos eu sei que eu vou mudar para outro país e que a parceira com quem eu estou não vai. Né? Então, como é que eu vou investir nessa relação sabendo que ela vai acabar? Enfim, quanto mais se aproximar desse momento, né, daqui a 5 anos a gente vai se separar, mais a pessoa tende a sentir ansiedade, né? Isso a gente sabe. Então, por exemplo, quando eu estou me preparando para uma prova ou para uma apresentação em público, se eu começo a me preparar com 1 mês de antecedência, ou 3 semanas de antecedência, eu não sinto praticamente ansiedade nenhuma, e o que eu estou fazendo as pessoas escreveriam como aquele traço de personalidade, realização, conscienciosidade. Eu estou me preparando. Se eu deixar para me preparar 1 semana, alguns dias antes, eu começo a sentir ansiedade, né? E se eu deixar para o último minuto, é praticamente um pânico, né? É uma ansiedade tão alta que é um pânico e a pessoa sente que está fora, não tem mais controle dessa situação, eu não tenho mais o que fazer. Como é que eu vou estudar 10 capítulos em 5 minutos? Como é que eu vou criar slides para apresentação aqui no último minuto? Como é que eu vou improvisar? Eu não tenho o que fazer, eu não tenho conteúdo, então vira quase que um pânico. Então, quando a gente se aproxima de situações temporais, as emoções mudam um pouco, né? E não vamos subestimar a capacidade do narcisista prover um ambiente controlado por ele mesmo, né, apresentando as consequências aversivas trágicas do futuro sem ele, né, sem o narcisista, e assim, imediatas também, né, um desastre imediato sem ele, né. Então eu acho que a relação, essa é não adianta analisar só um, mas tem que ver o ambiente que é provido pelo outro, né, nessa situação. Que ali, nas emoções, eu diria assim, para o narcisista, pensa bem, vergonha, culpa, né? A ameaça reprodutiva daquelas ali não parece ser uma coisa que afeta ele muito, né? O narcisista. Já o dependente, talvez vai ser, essas emoções vão ser eliciadas pelo narcisista, né? E desencadear toda a heurística que a gente estava falando, né? Todo o comportamento, ou toda a aprendizagem associado, consciente ou não, a esses sentimentos. Não, é que aí são emoções concorrentes, na verdade, né? A gente não está analisando só a emoção iniciada pela falta de atenção, por exemplo, mas aquele outro momento, né, em que aquela pessoa também gera uma outra emoção
vinculada à separação imediata dos dois, né? Então, são emoções concorrentes, mas assim, em cima de uma soluções são pensadas em cima das emoções, né? E não de um critério mais racional, por exemplo. São emoções imediatas, porém, talvez em momentos diferentes do tempo e na relação, né? Tá, ótimo. Pessoal, só para fechar, talvez tenha ficado claro intuitivamente, mas é bom a gente soletrar, né, que foi tanto conteúdo que às vezes a gente não liga os pontos, né? Quando eu falo de emoções aqui, elas também estão suscetíveis, eu quero deixar claro que elas também estão suscetíveis ao descalibramento, né? Quando a gente falava da tosse, a dor crônica, né? Ou de eu ter alguma reação no meu sistema digestivo que não precisava daquela reação, uma reação exagerada, ou tem uma reação baixa demais para um patógeno a qual eu deveria ter uma reação imune. As emoções também podem estar descalibradas, né? Então, muito do que a gente pensa, do que a gente entende de psicopatologia, vem dessa. A gente tem um aparato que é essencial, a gente tem esse repertório de emoções que é essencial, mas ao mesmo tempo elas estão suscetíveis, tanto ao longo das situações de vida a serem descalibradas, quanto por causa da curva, né, de distribuição genética. Algumas pessoas têm uma concentração maior de genes que predispõem a uma capacidade maior para tristeza ou para ansiedade. Então, ontem mesmo a professora Lisiane compartilhou no Face a heredabilidade da ansiedade, né, e a gente sabe que existe uma heredabilidade significativa da ansiedade, né, que não é baixa, não é 10%, não é 20%. Então, existem diferenças individuais e algumas pessoas estão um pouco mais numa ponta da curva ou em outra ponta da curva, como o Eduardo falou, em hipofobia. E aí, não sei se felizmente ou infelizmente, as pessoas não procuram. Tu nunca vai ver uma fila de espera para atendimento porque eu tenho ansiedade baixa demais. Doutor, eu quero um tipo de tratamento porque eu não estou sentindo ansiedade, né? Seria bom aumentar um pouco, me sentir um pouco pior para resolver os problemas. Mas no dia a dia isso tem um impacto, né? Então tem alguns estudos interessantes que mostram que pessoas hipofóbicas têm uma taxa de mortalidade maior, elas morrem em média mais cedo do que pessoas que têm ansiedade média e morrem até mais cedo do que pessoas que têm ansiedade alta. Então, nesse ponto de vista de longevidade, em média é até melhor eu ter um nível de ansiedade alto do que eu ser hipofóbico, mas ninguém procura um psicólogo porque eu estou sentindo ansiedade baixa demais, né? Então, o ponto é que os dois lados da curva podem ser disfuncionais do ponto de vista de sobrevivência e reprodução. Então, de novo, do ponto de vista do ponto de vista evolutivo, né? Mas do ponto de vista do bem-estar, a gente tem emoções negativas que são importantes, nos ajudam a resolver problemas, né? Mas elas são desconfortáveis. Então, seria o que a gente chama na psicologia evolucionista de condições tratáveis. Não são patologias, né? Eu ter dor, eu ter tristeza não é uma patologia, mas é uma condição tratável no sentido de que se eu estou com desconforto, eu posso tomar um paracetamol para dor, e se a minha ansiedade está alta demais, ainda que ela me ajude de alguma forma a resolver problemas, se não estiver descalibrado, mas ainda assim estiver alto e me causando desconforto, muitos psiquiatras, né, recomendariam, né, tomar algum tipo de benzodiazepínico, algum tipo de fazer algum tratamento de SSRIs. E me falta, eu estou há tanto tempo lá no Arizona que me falta o termo SSRIs em português, né, inibidor de recaptação da serotonina. Enfim, então isso para a gente modular a experiência subjetiva da pessoa, né? A experiência é para ela se sentir bem, para o bem-estar, para o ajuste diário, né? Então não é só porque é evoluído e porque ajudava a resolver problemas ao longo da história da evolução que a gente vai deixar de tratar a dor e deixar se a pessoa estiver sofrendo. Então a aplicação da psicologia evolucionista não é fazer as pessoas sentirem mais isso porque 100 mil anos atrás era bom, é a gente entender por que a gente se sente, porque a gente continua sendo capaz de ter essas emoções e, se for preciso, se for desejado, para a promoção do bem-estar, fazer algum tipo de intervenção, mas sabendo das consequências também, como eu falei do exemplo da hipofobia. Se eu tiver ansiedade baixa demais, aí também é um risco.